ajuste fiscal. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Este é o nosso Acorda Sucupira. Acorda não, eu que tenho que acordar. Esquina Sucupira, edição da manhã de quinta-feira, dia 31 de julho. O último dia do mês de julho, que ontem deu um refrescaço para o investidor brasileiro e para quem acreditou em mim também, hein? Que eu tenho falado isso há muito tempo aqui, que Bolsa é um bom negócio este ano, ano que vem, e 2027 vai ser um negócio de outro mundo. Então, como é que se diz? Se posicionem, gente, se posicionem, ouçam o chamado, porque depois vocês vão reclamar. Mas você vê, né? Fiquei lá naquele 15% do CDI, achando que estava me dando bem, e a Bolsa subiu 40% no ano, subiu 25% no ano. Né? Se vocês lembrarem, por exemplo, 2023, que foi um ano. Foi 2023? 2023 foi um ano que. 2024? Não sei, deixa eu olhar aqui. Qual foi o ano que teve um ano ruim e um ano bom, né? Eu tô tão passado, gente, que foi 2023, exatamente. Em 2023 a gente estava com a bolsa em queda, etc. E tal. Chegou novembro, a bolsa subiu 12,54% em um mês. Então esse é o tipo de coisa que não adianta você ficar esperando esse momento, porque quando esse momento acontecer, você já ficou de fora, entendeu? Bom. Ontem o Trump, será que ele chicken out, né? O Trump always chicken out, foi um tackle trade mesmo? O Trump amarelou, arregou, foi isso que aconteceu? Será? Excetuou um monte de produto daquela lista ali de tarifas majoradas para 50%? Será que foi isso? Ainda deixou um recado claro ali para Alexandre de Moraes, mostrando que Alexandre é realmente um alvo específico do governo Trump, ou dos Estados Unidos como um todo, né, já que ele representa os Estados Unidos da América, né, e baixou a lei Magnitsky no nosso querido Alexandre de Moraes, que agora tem algumas restrições para movimentar dinheiro por aí. E aí eu vou explicar isso para vocês, porque ontem eu vi um negócio, pessoal dizendo que o Banco do Brasil vai ter que fechar a subsidiária nos Estados Unidos por causa disso. Isso é uma grandíssima besteira, né? De uma idiotice ímpar. Mas vamos falar sobre isso, obviamente, vamos falar um pouquinho sobre Alexandre de Moraes, não vou perder meu tempo com essa história, porque ela não nos interessa tanto neste métier, e ela está ficando, embora as tarifas estejam sendo utilizadas para construir um fim político, isso está ficando bastante claro também, embora isso esteja acontecendo, o Alexandre, perder meu tempo aqui falando do Alexandre de Moraes é algo que eu não quero, porque eu acho que não se eu acho que está certo aplicar a lei Magnitsky no Alexandre, antes da gente começar aqui, já vou deixar claro, não acho que está certo. Mas se eu acho que está certo o que o Alexandre tem feito no STF, não, está longe de estar certo também. A vergonha que a gente está passando é que as instituições brasileiras não tomaram as atitudes quando deveriam ter tomado, né? Quando deveriam ter se posicionado. E agora a gente tem que passar essa vergonha mundial de ter um membro do Supremo Tribunal Federal na mesma listagem de terroristas e ditadores pelo mundo afora. Beleza? Mas a gente vai falar sobre a parte econômica, como é que o mercado reagiu a toda essa mudança, né? Que aconteceu ontem. Veio a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, e aí veio um pessimismo, né? Logo em seguida veio o decreto dizendo que a gente estaria tarifado em 50%, e logo em seguida as exceções. E aí, amigo, a coisa subiu, só subindo, como diz o rapaz lá em Brasília, de um programa muito estranho que passa lá. Quem é do DF vai saber do que eu estou falando. Mas, de qualquer maneira, bom dia a todos, então sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho, compartilhar essa transmissão com quem você quiser. Tudo isso é muito importante
para a gente evoluir neste trabalho que nós fazemos aqui todo dia. Hoje eu estou com a cabeça um pouco confusa, que eu estou bastante cansado, que essa semana foi muito cansado. Inclusive, alguém comentou, nossa, o podcast 6h30 da manhã, é porque eu dei um bate-volta ontem em São Paulo, então a gente saiu mais cedo aqui, eu tive que acordar mais cedo ainda para poder fazer o podcast de vocês, e aí acabei até não fazendo aquele videozinho do Copom, mas o Copom não teve nada demais. A gente vai falar sobre o Copom, vai falar sobre o Fed, vai falar sobre resultados. Hoje, bastante coisa aqui sobre economia de verdade, assim, sobre mercado, né? Para a gente ter uma noção. E essa ressuscitação do trade Tarcísio, né? Lembrando, você que é bolsonarista, né? Você que é aquela coisa, ó, Bolsonaro vai salvar, tem que... Olha esse negócio aí, ó. Amigo, Eduardo Bolsonaro já está tentando derrubar Tarcísio de Freitas. Agora me diz, quem trabalha mais em prol do Lula? Gleisi Hoffmann ou Eduardo Bolsonaro? Tá fácil. Eduardo Bolsonaro tem ajudado o Lula desde sempre. Se é intenção ou não dele, se é só burrice, se é falta de inteligência, né? Ou é burrice, ou é falta de inteligência, aí eu não sei. Pode ser uma das duas coisas, né? E aí acaba colocando o Lula de volta no páreo, né? Tentando aí derrubar o Tarcísio. Se sair o Tarcísio e vier o Ratinho Júnior, ele vai tentar derrubar o Ratinho Júnior. Se conseguir derrubar o Ratinho Júnior e vier o Ronaldo Caiado, ele vai tentar derrubar o Ronaldo Caiado. Se vier o Leite lá do Rio Grande do Sul, ele vai tentar derrubar também, né? Então, assim, quem é que mais ajuda a situação nesse país? Tá lá, fazendo hambúrgueres e testando aquele inglês sofrível dele. Mas vamos lá, sem querer falar mal muito dessas pessoas, vamos passar aqui para os nossos bons dias. Bom dia, Rodrigo, I'm back. Olha aí, Maria Lúcia, que era a nossa agente infiltrada na Casa Branca, que conseguiu a exceção, tirar esse monte de produtos. Foram 694 itens excetuados ontem. Eu tenho certeza que pelo menos 680 foram excetuados em função do trabalho que Maria Lúcia estava fazendo nos Estados Unidos. Maria Lúcia, seja extremamente bem-vinda de volta. Bom dia, amigos do chat, diz a Maria Lúcia. Maria Lúcia ainda faz um super chat aqui. Como faço para me tornar membro? Boa, Maria Lúcia, porque eu esqueço de falar desse negócio, né? Então, se você já é inscrito no canal, vai aparecer um botãozinho aí embaixo no YouTube dizendo seja membro. E aí tem dois tipos de membro. Um custa R$ 15,90 por mês, o outro R$ 20,90, se não me falha a memória. A Maria Lúcia até inflacionou aqui, R$ 27,90. Se não me falha a memória, é R$ 20,90, viu, Maria Lúcia? E aí você ajuda este canal a ficar de pé, ajuda este que vos fala, este analista, colunista, jornalista e um monte de istas por aí, a poder continuar levando informação, análise e opinião para você. A minha opinião é certa. Não. Por favor. É uma opinião. E aí você concorda, discorda. Se você discordar, se você concorda, coloca aí no chat. Se você discorda, coloca no chat também, que tem gente que acha que vai mexer de desaforo aqui e eu não vou. Por causa disso, não vou falar aqui. Quem me conhece já há mais tempo, eu até gosto de quem me enche de desaforo, faz a gente pensar em outras coisas e eventualmente pode até fazer com que a gente mude de opinião, não é mesmo? Mas muito obrigado, Maria Lúcia. Então, explicando aí quem quer ser membro, quem gostaria de ajudar o canal, pode só clicar aí no botãozinho Seja Membro, mas você precisa estar inscrito no canal antes. Então, se está aparecendo inscreva-se, aperta aí o inscreva-se e aí vai aparecer Seja Membro, é só apertar o Seja Membro. Para fazer aí esse superchat, aí mesmo no chat, que é o que a Maria Lúcia fez agora, que voltou cheio de dólar no bolso. Buenas tchê, Rodrigo, nosso querido Carlos. Quais das principais ações do Ibov podem ser beneficiadas por estarem na lista de exceções do tarifaço? Já foram, hein? A gente vai falar sobre isso. A principal foi aquela conversa que eu tive com o Fábio ontem. No podcast, se vocês olharem lá nos comentários, o Fábio tinha falado sobre, ou foi na terça, na live. A gente falou sobre isso. Embraer, que eu falava, olha, Embraer está como é que se diz? Um docinho, né? Tá fácil de você entrar, porque mesmo que não seja agora, porque eu estava com medo que realmente as tarifas começassem no dia 1º, mesmo que não seja agora, lá para frente vão arranjar algum jeito de excetuar
a Embraer, nem demorou. Maria Lúcia aí, lembrando do like, nossa querida Carmelina de Moura, olha quem voltou, bem-vinda de volta, Maria Lúcia. Wilson Júnior, bom dia. Bom dia, Rodrigo, Carmelina aqui. Matheus, as exceções não foram para ajudar o Brasil, e sim para não prejudicar os americanos. O lobby lá funcionou. Bom dia. Também acho, Matheus, acho que tem a ver. Cada um defende o seu, gente. É assim que funciona, né? Cristina Cunha, bom dia. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu lembrei de um amigo meu que é policial, e aí eu não posso dar esse exemplo aqui, que ele disse que é muito errado o meu exemplo. Mas eu acho que cada um no seu quadrado, cada um tem que fazer o que tem que fazer. O Trump tem que defender o dele lá, o Lula tem que defender o nosso aqui. Tem gente que não está fazendo isso, né? Você aí sabe do que eu estou falando. Vamos lá. Queria saber do mel do Piauí. Pô, aí você me quebra, né, Letícia? Aí você me quebra. Mel do Piauí? Eu não sei sobre o mel do Piauí. Me conte-me, por favor. Eu até vou falar aqui sobre manga, né? Chupa essa manga. Porque a manga ficou aí de fora das frutas, né? Mas vamos entrar então logo no tarifaço aqui, que já são 10 minutos de programa já, e eu estou aqui falando, indo e voltando e desestruturando as coisas que eu preparei aqui para vocês. Já não estou com a cabeça muito boa, meio anuviado. Voltei pobre, Rodrigo. Mentira, Maria Lúcia. Mentira. Nós sabemos que é uma farsa. Vamos lá, então, o Trump excetuou aí 694 itens das tarifas, né? Publicou o decreto ontem, majorando as tarifas em 40%, 40% mais os 10% que já tinha, foi para 50%, mas excetuou um monte de coisa aí. Ficaram de fora alguns itens do agronegócio, né? Algumas, por exemplo, café, que era algo que ninguém esperava que ficasse de fora, ficou de fora. Carne ficou de fora, mas assim como nós falamos de Embraer lá atrás, eu acho que carne também tem uma dica que a gente consegue ver aí pelo Ibovespa. Ontem, eu vou mostrar isso para vocês mais para frente, mas ontem os frigoríficos andaram super bem, não tinha ninguém chorando não na bolsa. Então, pode ser que o pessoal já tenha uma noção melhor aí do que vai acontecer com a importação de carne americana, né? Mas, por exemplo, vou falar disso já, mas então excetuaram-se esses produtos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, liderado aí pelo nosso ministro e vice-presidente, além de influencer e o cara responsável pelas maiores vergonhas alheias que a gente pode ter nesse país, nosso querido Geraldo Alckmin, na internet. O MDIC falou que, olha, mais ou menos 45% da pauta de exportação brasileira para os Estados Unidos ficou fora dessa majoração das tarifas. A XP fez um levantamento que eu vi hoje pela manhã, vou passar aqui para vocês, que mais isso, na verdade, seria perto de 35%. Eu acho que ninguém está certo nisso aí, né? É o tipo da conta que você faz, é como você olha, o que você conseguiu ver, talvez você não tenha conseguido ver uma ou outra coisa, mas aqui petróleo e produtos relacionados ao petróleo ficaram 100% isentos, né? Minério de ferro, que também entrou, celulose, que mais tem aqui? Frutas e vegetais, que algumas frutas e vegetais foram retiradas, também ficaram isentos, e outros produtos, tá? Mas assim, produtos de peça aeronáutica e etc., que acabaram fazendo a Petrobras, por exemplo, que é o que a gente vem falando já há bastante tempo, disparar ontem, né? Eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção do tamanho do impacto que isso gerou ontem no mercado. Foi a maior alta do Ibovespa, obviamente. A Petrobras, cadê? Como é que eu... Petrobras, ó, a Embraer, cadê? Agora sim, epa. Um minuto, por favor. Aqui está. Aí, ó, Embraer, que ontem vinha mais ou menos
né? Vinha andando mais ou menos por aqui, ó. Quando foi anunciado isso aqui é um movimento que aconteceu com praticamente tudo ontem. Quando foi anunciado o decreto, etc e tal, da majoração das tarifas, aí desceu, chegou a bater aqui menos 3% no dia de ontem, e aí, amigo, disparou para 10,93 de alta. Isso é 11,26 aqui, eu não sei de onde a gente tirou essa conta, mas 10,93 de alta ontem, só no dia de ontem, 11% de alta, retomando aí tudo verdinho para a nossa querida Embraer, que nos últimos 5 pregões tem 13% de alta, graças a esses 10 de ontem, 35% de alta no ano, né? Isso aqui estava negativo, meus queridos. E aí, 10,93% de alta. A gente falava sobre isso, Embraer era uma empresa descontada, está com um backlog gigante, né? Uma lista de pedidos gigante. Os Estados Unidos precisam dos aviões da Embraer, principalmente aqueles mais regionais, os 2Es lá. Eles são alguns dos poucos aviões que atendem às exigências aeronáuticas americanas lá para fazer essas distâncias menores. E aí era meio óbvio que isso ia sair. Eu falava disso ontem no nosso podcast Acorda Sucupira, que apesar do mau humor na Bolsa, a Petrobras já subia 4, 5% no dia de ontem. Né? Fechou com 3,84, se não me falha, dia de ontem, de anteontem, né? 3,84, se não me falha a memória. E aí você via que tinha, obviamente, sempre tem alguém que está sabendo antes, né? E o pessoal já estava se posicionando, já estava puxando. No fim das contas, ontem veio a confirmação de que boa parte aí do que a Petrobras faz está isento, e a Petrobras agora, segundo o CEO lá da Petrobras, vai lutar para derrubar, inclusive, os 10% de tarifa. Mas, por enquanto, volta tudo como estava, então, tudo como antes, no quartel de Abrantes, Petrobras em alta de 10,93 ontem, uma das principais beneficiadas. Mas se você olhar aqui, o pessoal me perguntou aí, quem vai ser mais beneficiado, etc e tal. A gente já tinha falado disso. Na verdade, todo mundo estava indo muito mal, né, em função disso, porque tem um impacto em outras vertentes, mas a Petrobras era a óbvia mais beneficiada na Bolsa por causa disso. Até, e é fácil de você olhar para ver quem que foi o mais prejudicado, né, depois do dia 9. E a Petrobras estava encabeçando essa lista aí, dentro das ações do Ibovespa. Mas entre o pessoal que ficou de fora, e aí era algo que eu queria falar com vocês, você tem a carne, né? E a carne, aí você olha para os frigoríficos aqui no Brasil e a carne está no seguinte situação, ó. Minerva, Marfrig subiu 2,99, BR Food subiu 2,46, né? Engraçado, aqui está diferente, né? Brasil Foods subiu 2,46, Minerva subiu 3,19 e Marfrig 2,91. E se você olhar aqui, esse é o movimento que eu falei para vocês que está em todo lugar. Ó. Você teve uma quedinha logo que saiu e depois uma alta mais forte, recuperando os preços aí de todos os produtos. Mas aí você fala, mas carne está fora dos itens excetuados. Pois então, parece que é só por enquanto, né? Lembrando que não só o Trump excetuou esses 694 itens aqui, como também prorrogou o prazo para as tarifas começarem a valer. Elas saíram de 1º de agosto para 6 de agosto. Então, você tem aí mais 7 dias, mais uma semana para poder... Embre 3 mesmo, Paulo. Eu coloquei o gráfico é Embre 3, aqui é Embre 3 mesmo. Para poder ainda negociar essas tarifas. Parabéns aí ao governo brasileiro, e olha que é uma coisa que eu não falo com muita frequência, porque aparentemente houve sim uma negociação do Mauro Vieira aí com pessoas ali da Casa Branca, etc., para conseguir excetuar pelo menos alguns produtos. Eu falava para vocês que na entrevista do Fernando Haddad à CNN, ele parecia bastante tranquilo e algumas pessoas pescaram isso na entrevista, de que ele, estava dando sinais de que algumas coisas não seriam como a gente estava esperando, mas e mantiveram isso em segredo porque tem lá
o agente bolsonarista Eduardo Bolsonaro, que está ativamente trabalhando para atrapalhar as negociações sobre as tarifas, né? Eu acho que se o problema dele é com o Alexandre de Moraes, por que não trabalhar só para que o Alexandre de Moraes sofra sanções que talvez os Estados Unidos achem adequadas, né? Lembrando que, olha aqui, eu vou até colocar um negócio para vocês aqui, que é... Cadê? Rapaz, como diria o Ratinho. Deixa eu só puxar uma imagem aqui, porque o pessoal na Europa também está pegando uma carona nessa história aí da Magnitsky, né? Os partidos de direita lá, europeus, também pediram aí o congelamento dos bens do Alexandre de Moraes. Lembrando que a lei Magnitsky é o seguinte, ela é feita para sufocar financeiramente aí terroristas e ditadores, tá? Ela foi criada por causa disso, ela é em homenagem a um advogado russo que foi preso, acabou morrendo na prisão depois de denunciar um esquema de corrupção na Rússia. E os Estados Unidos criou isso, e o que ela faz? Ela congela bens das pessoas que estão incluídas nessa lista, nessa listagem aí da lei Magnitsky, nos Estados Unidos. Então, se você tem uma casa nos Estados Unidos, se você tem dinheiro nos Estados Unidos, isso, desconto é sobre os 40. Eu falei diferente, o Ricardo está certo. O desconto é sobre os 40 que entraram agora, continuam os 10 que estavam antes, né? A gente saiu dos 50, não ficou isento, 100% de isenção, mas a gente ficou aí com uns 10% daquela tarifa geral que é lá de trás. Embora também tenha alguns itens situados nessa tarifa geral, viu, Ricardo? Mas mesmo assim, a gente está com os 10%. Bom, a Magnitsky, então, e eu só quero falar sobre isso nessa história do Alexandre de Moraes, porque veio essa história do Banco do Brasil. A Magnitsky, ela então faz com que você não possa... Poxa, não sei, Letícia, acho que aí excede aqui a minha competência para falar sobre isso. Será que vai beneficiar a Carla Zambelli? Não sei. Eu acho, gente, o seguinte, a gente não pode jogar o bebê fora da bacia junto com a água quando a gente vai trocar a água, né? Por exemplo, é difícil de você concordar com o que foi feito com a Lava Jato. Houve excessos, houve problemas, talvez tenha havido mesmo, mas você jogar tudo no lixo é ruim. Era melhor então não ter feito nada. E isso é um mau sinal, é um recado ruim que a gente dá. O Alexandre de Moraes fez coisas que parecem equivocadas? Fez. Né? Tem muita coisa que ele fez que parece estranha. Vou só falar do IOF, não vou nem entrar na parte política. O IOF era, obviamente, arrecadatório, o objetivo da majoração foi arrecadatória, e o Alexandre de Moraes fez ouvidos moucos, né? fez turns a blind eye, né? Não quis ver, fechou os olhos. Mas tudo bem, isso deve ser endereçado, isso deve ser atacado. Isso não quer dizer que não tenha havido excessos lá em janeiro. Por exemplo, a dosimetria da pena parece exagerada? Parece exagerada. Mas houve vandalismo, houve uma tentativa de golpe. A tentativa de golpe é um caso mais complicado, mas mesmo assim dá para aceitar essa tese. Agora, obviamente, há exageros ali na dosimetria e o jeito que as coisas foram feitas. Fora que há ilegalidades que parecem, para mim, que não entendo nada de direito, parecem meio óbvias, né? Você não ter o caso a caso, sair prendendo todo mundo de roldão, eu acho que isso não faz muito sentido. Mas ficou ruim, mas mesmo assim, né, a gente deve pensar que as pessoas que fizeram coisas erradas devem pagar pelas coisas erradas que fizeram. Tá? Não dá para você dizer, o juiz Sérgio Moro estava imbuído de um propósito de perseguição ao Lula e dizer, isso quer dizer então que o Lula não fez nada. Não dá para dizer, o Alexandre de Moraes está imbuído
de um propósito de perseguição ao Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro não fez nada, né? Eu acho que são coisas diferentes. Mas fato é, então a Magnitsky congela os bens desses terroristas e ditadores, e agora nosso querido Alexandre de Moraes se junta a este seleto grupo global, e eles não podem mais acessar esses recursos que estão nos Estados Unidos, imóveis, dinheiro e assim por diante. Tudo que tiver de bens lá fica bloqueado pelo governo norte-americano. E o governo norte-americano pode aplicar sanções secundárias se, caso for utilizado o sistema financeiro que tem, cujo os Estados Unidos seja importante, ou seja, principal, né, para fazer transações de um lugar para outro. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, vamos supor que ele tenha um dinheiro lá na agência do Banco do Brasil que fica em Miami. Aí o pessoal está dizendo, não, então, se ele pegar o dinheiro e transferir lá de Miami para o Brasil, e o Banco do Brasil tem que fazer, porque é o Banco Brasileiro. Não, amigo, são pessoas jurídicas diferentes. O Banco do Brasil, lá nos Estados Unidos, obedece à lei norte-americana. Ele não pode fazer isso, ele não vai fazer isso. Porque senão ele sofre sanções secundárias e aí ele é cortado pelos Estados Unidos também, ou o próprio banco, né? E isso, obviamente, ninguém deixaria acontecer. Pelo menos, eu não acredito que isso seria possível, né? Basicamente isso. Bom, então, essa conversa, o Banco do Brasil vai ter que fechar nos Estados Unidos é besteira, para vender jornal, tá, gente? Vender coluna, vai dar like, vai dar visualização, que é uma coisa que eu tenho que aprender a fazer melhor, mas é falso, né? Tá bom, não é 100% falso, mas é 99% falso, não faz sentido isso circular como se fosse uma notícia. Bom, além da Magnitsky, aí uns deputados do Parlamento Europeu, que são de direita, também entraram com um pedido aí para congelamento dos bens do Alexandre de Moraes na Europa. E aí, veja bem, as coisas começam esse cerco começa a ficar asfixiante, né? Mas, por um acaso da natureza, a Magnitsky, que alguns esperavam para todo o STF e até para algumas pessoas do Congresso Nacional, foi só para o Alexandre de Moraes, né? Eu acho que não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo. Deixaram uma brecha, né? Porque é aquela coisa do Sun Tzu, né? Você não pode colocar o seu inimigo, pressionar ele contra a parede e não deixar nenhuma saída possível para ele. Por quê? Porque se não tiver nenhuma saída possível para ele, a única saída é vir contra você. Se eu pressiono o STF e não deixo nenhuma saída, o STF só pode vir contra mim. Se eu pressiono o STF de um jeito que ele veja, rapaz, tem como sair por aqui, ó, ou sair com alguém daqui e a gente toca a nossa vida como deveria. E ninguém vai ficar passando fome, gente. Ninguém vai ficar com o bem bloqueado por resto da vida, nada disso, tá? As coisas são momentâneas, as coisas passam e esse pessoal sempre cai para cima, tá? Não é que nem a gente. Ou, não sei vocês, não é que nem eu, basicamente. Bom, entre os itens excetuados, tem aí frutas, legumes e várias coisas, mas a manga não foi excetuada, né? Chupa essa manga aí, pessoal. E aí o Ricardo aqui até já acelerou um pouquinho mais isso aqui. Os 10% continuam, viu, gente, sobre todos os itens. E o desconto é dos 50 para 10, não é que saiu, não é nada disso. A manga ficou nos 50, né? E a manga, gente, é o principal produto de exportação. E olha só, é tão estranho quando a gente fala assim, mas os caras produzem manga nos Estados Unidos? Não tenho notícia, tá? Se produz, deve ser irrisório. O fato é que quase 100% das exportações brasileiras, aí por volta de 80%, 90% das exportações brasileiras de manga vão para os Estados Unidos e saem ali de Pernambuco e da Bahia, né? Então, esses dois estados devem sofrer um pouquinho mais com essas tarifas que ficaram sobre a manga, né? Chupa essa manga aí, o pessoal de Pernambuco e da Bahia. Tem um lado bom disso? Claro, tudo tem um lado bom. Obviamente, essa produção toda vai inundar
o mercado local, o que deve ajudar a controlar pelo menos alguma inflação aí. Segundo aí alguns analistas, você teria você teria 15 bips, 15 pontos base, 0,15% ponto percentual de impacto no PIB em função disso, e esse arrefecimento inflacionário em função dessa produção que vai ter que ser redirecionada para o mercado local, ele é temporário e logo, logo a gente arranja outra pessoa para comprar a nossa manga, a nossa carne, o nosso café, ou até vende para a Bolívia, né, para a Colômbia, e de lá vai para os Estados Unidos como se fosse colombiano, né, Brasil, Colômbia, ou qualquer coisa assim, e por aí vai. Então, eu acho que essa parte da inflação aqui não vai ter muita vantagem para Zé Ninguém. Certinho? Bom, vamos lá, vamos andando. O suco de laranja é essencial para o americano, manga não. É tipo isso, não descobriram o suco de manga, que é muito melhor que o suco de laranja. Vamos embora, gente. O Fed, então, ontem manteve as taxas de juros em 4,25 e 4,50, para surpresa de 0 pessoas. Vocês que acompanham este programa já sabiam que isso ia acontecer, ninguém está aqui surpreso com isso, não vou nem falar sobre isso. Mas o mais importante foi que o Powell jogou água no chope da galera que estava pronta para comemorar um corte da taxa de juros em setembro, né? O Powell disse, olha, as coisas estão muito difíceis, apesar de... Rapaz, olha aqui, ó. Joel da Mata, Matheus Sierra, olha, rapaz, é quase uma gangue. Vocês que me acompanham há mais tempo, tem gente aqui que é nova, mas quem me acompanha há mais tempo lembra dessas duas figuras aqui, que tanto me ajudaram e me ajudam ainda, viu, gente? Para quem não sabe, são rapazes que ainda quebram muito o meu galho, eu que sou este dinossauro. E aí eles me ajudam, volta e meia, olha, não consigo fazer essa fotinha do Powell aparecer, aí alguém me explica como é que faz. Não consigo colocar a fotinha do fulano na arte da capa, aí o Joelto ou o nosso querido Matheus me ajuda. Então, um beijo, um abraço para vocês, a gente vai se falando. E eu queria ressaltar aqui, porque eu gosto muito desses meninos de verdade, verdadeira. Algumas das graças que eu recebi na vida de gente que eu conheci nessas trajetórias que a gente tem da vida, né? Bom, o Ricardo está perguntando se a jabuticaba foi taxada, eu não sei. Mas se for, vai ser melhor ainda para o Lula, que vai ficar mais barato ainda aqui dentro, né? Mas vamos lá, até esqueci o que eu estava falando. Bom, o Fed, então, manteve as taxas inalteradas, mas o nosso querido Jerome Powell botou água no chope aí do pessoal que estava querendo comemorar já uma queda dos juros lá em setembro. Apesar de ter tido uma cisão, a gente até falou sobre isso, provavelmente 2 votos viriam contrários, viriam por um corte já nessa reunião, eles vieram, mas não mudou nada, basicamente, no que estava sendo esperado. O Powell ainda manteve o discurso duro, o tom duro de que, olha, as coisas têm que ser, a gente tem que esperar para poder ver o que está acontecendo direito, se tem impacto inflacionário, etc. e tal, o mercado de trabalho continua aquecido, aquelas coisas de sempre que o Powell disse. Hoje tem PCI, o PCI, que é o dado de inflação que o Powell gosta mais de olhar, né? Então, o Powell não, o Fed, né? Onde está a meta de inflação deles e deve acelerar. Em maio ficou em 0,1% ao mês, em junho deve ficar 0,2%. Lembrando que eles truncam o número na primeira casa decimal, então pode ser 0,14, eu não fiz a conta aqui, 0,14 em maio, 0,16 em junho, e aí passa de 0,1 para 0,2, mas indica uma aceleraçãozinha em relação ao mês anterior, e no anual deve passar de 2,3 para 2,5, né? Em maio estava 12,3 em 12 meses, passa para 2,5 em 12 meses, o que deve reforçar aí a ideia do Powell de segurar o corte de juros, né? Ontem, então, você teve aí um rearranjo deixa eu só colocar aqui, por que não está aparecendo, meu Deus do céu?
Aqui vai. Pronto. Vou melhorar isso aqui para vocês. Pronto. Isso aqui é... Aí, ó. Essas eram as probabilidades para o corte em setembro. E aí agora você tem a maior parte, né, a maior probabilidade numa manutenção dos juros entre 4,25 e 4,50 e 56,9% de chance. Esse número que chegou a ficar em 39% na semana passada, né, indicando aí uma chance de 58% de um corte de juros em setembro. E aí, se você for para outubro, por exemplo, espero que vocês consigam enxergar aí mais ou menos. Esse aqui, ó, é a maior chance, ainda é um corte de juros, né? A menor, 41,3% do pessoal acreditando que fica onde está em outubro, e dezembro você teria ainda aí a manutenção, então, para o final do ano, de 2 cortes, saindo de 4,50% para 4% no final do ano. Mas essa chance de 2 cortes começa a se esvair, começa a ficar um pouquinho mais complicada, tá? Então, e o que isso muda para a gente? Ontem, por exemplo, os juros não caíram em função dessa nova percepção, os juros nossos futuros não caíram em função dessa nova percepção de que o Fed vai segurar juro alto por mais tempo. E isso faz com que o nosso juro também fique mais para frente, mais alto, porque tem esse diferencial de juros, né? Quando começar a cair lá, ajuda também esse fechamento da nossa curva por aqui. Vamos lá, o Copom também manteve a taxa de juros onde estava, o que também não é segredo para ninguém, e fez uma... esqueci, para colocar essa fotinha aqui, ó, olha lá, nosso querido Gabriel Galípolo, mas o Copom trouxe um comunicado sem muita novidade, né? Um comunicado bem dentro do esperado, mas bastante hawkish ainda, bastante duro, mostrando que não vai arrefecer. Ele está tentando controlar essa, como é que a gente fala? Essa expectativa do pessoal de quando vai ser o corte de juros, né? Lá no Focus está na segunda reunião, na curva de juros fica ali entre dezembro e janeiro, vai um pouquinho para janeiro, volta um pouquinho para dezembro, aquela coisa toda, mas não tem mudado. No comunicado tem uma coisa que era esperada do nosso querido Galípolo, que era a fala sobre o tarifaço, né? Que era saber se ele estava olhando ou não para isso. Ele diz, olha, o comitê tem acompanhado com particular atenção, o que está sublinhado aqui é novo, tá? Tem acompanhado com particular atenção os anúncios referentes à imposição pelos Estados Unidos de tarifas comerciais ao Brasil, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza. Porque, de novo, né, tinha muita gente que tinha uma esperança que ele indicasse se ele ia olhar para isso como inflacionário ou desinflacionário, mas acabou não ocorrendo, porque é ambíguo mesmo, ele vai ter que esperar para saber o que vai acontecer. Se o impacto vai ser maior ali no câmbio, se vai ser maior no excesso de produção que vai ser redirecionado para o mercado interno. Então, tudo isso ficou subjúdice, digamos assim. Outra coisa importante aqui é que ele colocou a inflação do primeiro trimestre de 2027 em 3,4%, aí aproximando um pouquinho mais da meta de inflação, né? Você vê que final de 2026 a 3,6, final do primeiro trimestre de 2007 a 3,4, que é o horizonte relevante aí da política monetária. Segundo alguns, o Kanzuki falou isso, uma outra economista que eu acompanho, esqueci o nome agora, a Silvia Baumer, falou isso também. Se você colocar no modelo, quem acompanha, quem replica o modelo do Banco Central, esse número ficaria aí para 3,3 e deixar em 3,4, próximo de 3,4, mas 3,3, deixar em 3,4 meio que manda um sinalzinho meio de levezinho, assim, em segredo, cochichado, de olha, a gente está considerando que as coisas ainda precisam de juros mais alto, para que não tenha uma euforia aí na curva de juros e acabe com o efeito da política monetária mais restritiva que a gente está vivendo neste momento, tá bom? Então, o Copom não trouxe nenhuma novidade, não deve trazer nenhuma novidade na ata
também, e também não deve influenciar muito os juros hoje, que deve ficar muito mais por conta dos efeitos aí das tarifas, dólar e tudo o mais, beleza? Além disso, uma coisa que eu queria falar antes da gente terminar aqui, que já estou com 40 minutos, é o seguinte: ontem também, depois do fechamento dos mercados, teve resultado de Microsoft, Meta e Bradesco, e isso deve ajudar bem a bolsa hoje, viu? Vou mostrar para vocês aqui como é que está o mercado, o pré-mercado, né? Antes da abertura do mercado, como é que estão as negociações. Vocês vão reparar aqui que o Bradesco sobe 1,80 lá nos Estados Unidos. Olha aqui. Banco Bradesco, quando eu consigo colocar o... Aqui, pronto, isso aqui fica melhor para vocês verem. 1,81% de alta no pré-mercado. A última atualização foi aqui 8 horas e 16 minutos, agora pouquinho. E sobe aí, então, 1,81 a 2 dólares e 82 centavos. Isso indica uma abertura positiva para o Bradesco aqui, né, no Brasil. E também deve ajudar aí os outros bancos a andarem, com exceção do Banco do Brasil, que tem os seus próprios problemas. Ontem mesmo eu vi um tweet do nosso querido Pedro Cerise falando, olha, o Banco do Brasil pratica uma taxa para o crédito consignado privado de 2%. Resto dos bancos, 3,5%. Os bancos que praticam 3,5% de taxa ao mês têm lucro com essa operação. E o Banco do Brasil, que pratica 2%, tem prejuízo de mais ou menos uns 10% aí, nesta operação. Obviamente, isso vai impactar os resultados e vai fazer com que a ação do banco continue caindo. Mas então a gente devia correr léguas disso? Depende. Conforme as coisas vão andando, a gente consegue, se você tiver fôlego, você pode conseguir aí se posicionar para uma volta do Banco do Brasil, que não vai quebrar por causa disso, né? A não ser que a gente tenha mais uns 20 anos dessa dilapidação, o que não deve acontecer. Então, se você pode esperar aí 1 ano, 2 anos, talvez seja bom você e tem apetite para isso, porque o seu saldo vai ficar parecendo cada vez menor. Se você tem apetite para isso, vale a pena você ir se posicionando em Banco do Brasil, esperando a volta, né? Vai piorar agora, vai piorar ainda antes de melhorar, mas eventualmente vai sim melhorar, tá bom? De qualquer forma, o resultado do Bradesco deve ajudar aí, principalmente o Itaú e até mesmo o Santander, que também soltou resultado ontem. Do que eu estava falando de resultados das empresas americanas, era para estar aqui, agora não sei. Aqui, Microsoft apresentou resultado acima do esperado pelo mercado, pelos analistas, sobe 8,26% no pré-mercado, né? Então, já puxando aí Nasdaq para cima, que o Nasdaq futuro aqui, 1,31% de alta nesse momento, S&P 500 futuro 0,90% de alta também. Meta, que falou que o resultado melhorou muito em função dos avanços aí com a inteligência artificial colocados para a inteligência das propagandas, né, no Facebook, no Instagram e etc. e tal, surpreendeu bastante o resultado da Meta, que sobe 11,51% no pré-mercado. Para você ter uma ideia, a expectativa de lucro por ação da Meta era 5,88 dólares e ficou em 7,14 dólares, né? Quase 40% aí de surpresa positiva sobre o que o pessoal esperava, né? O Paulo aqui está dizendo para a gente comprar put de BBAS3. O problema é que agora já está caro, né? Porque está todo mundo precificando essa queda. Então, a put vai ficar mais caro. Mas, para quem está tentando se posicionar lá para frente, pode ser um hedgezinho. Então, você compra o put, uma opção de venda, né? Você pode vender o seu Banco do Brasil, se o Banco do Brasil cair além ali do preço do strike. Depois, qualquer dia a gente fala mais sobre opções. Se ele cair além do preço do strike, você vende por esse preço, então você vende mais caro, e aí você recompra mais barato se o seu objetivo é ficar posicionado aí em Banco do Brasil. O problema é que realmente quando todo mundo está esperando que caia, aí a put fica mais cara para você comprar, né? Basicamente é isso.
Bom, eu acho que é isso. Lembrando que o Bovespa, então, ontem subiu 0,95, voltou aí para casa dos 134 mil pontos, 133.989, 133.989 pontos. Meu celular aqui falou alguma coisa, não sei o que é. Agora que apareceu aqui a notícia do gesto obsceno do nosso Alexandre de Moraes, você vê que mantém o decoro, né? O Brasil, olha, rapaz, o servidor público, né, tem alguns servidores. O Alexandre de Moraes é um servidor público, né? As pessoas esquecem isso. Ele é ministro do STF, sim. É uma autoridade, sim. Mas ele é um servidor público. Ele deve ao público respeito. Como é que a gente vai falar isso? A compostura é obrigação do servidor público, tá? Ele tem todo um aparato protegendo ele, mesmo do cidadão mais exaltado e idiota que deve ter sido xingado aí no jogo do Corinthians, sei lá o quê, para ele fazer um gesto obsceno. Mas ele está muito, mas muito errado de fazer um gesto obsceno porque foi xingado por algum outro idiota que estava nesse jogo aí que ele foi assistir. Beleza? Então, eu acho que é mais ou menos isso por hoje. O Ibovespa aqui vai fugindo daquele pior julho desde 2023, né? Agora caindo 3 e pouquinho, 3 e eu fiz a conta aqui, já perdi em algum lugar nas minhas anotações completamente esdrúxulas, mas vai caindo aí menos de 4% aparentemente, e aí vai ficar provavelmente a maior queda mensal desde dezembro do ano passado, que não é nada, não é mesmo? Apesar de todo esse vai e vem desse mês. Hoje deve ser um dia aí de ganhos para o nosso querido índice Bovespa. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver se tem... Olha aqui, o gráfico de ontem, só para vocês verem esse efeito aqui, que é o efeito Trump tarifaço, Trump chickened out, né? O tackle trade. E, obviamente, tudo isso coloca de volta na mesa o trade Tarcísio, que é bolsa para cima, dólar para baixo, tá? Então, quem já estava nessa posição deve reforçar o quadro, né? Você tira aí um dos grandes riscos que era o tarifaço e as coisas voltam a andar de novo naquela expectativa anterior. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu não sei, eu vou tentar, eu não sei fazer isso. Maria Lúcia está dizendo para eu dar um sorriso. Eu sorrio de vez em quando, é natural. Eu não consigo, eu não tenho como é que se diz? Meu talento artístico é reduzido. Bom, eu vou ficando por aqui. Bons negócios a todos nessa quinta-feira. Amanhã a gente tem a nossa newsletter do Acorda Sucupira, que é a carta mensalística performática das carteiras de Sucupira, né? Vamos falar um pouco sobre o resultado das nossas carteiras recomendadas de ETFs amanhã. Então, não percam aí. Para quem é novo por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar um like, porque isso tudo ajuda o nosso canal. Se você ainda não me segue lá no... Quando eu aponto aqui, eu aponto para o lado certo, né, gente? Lá no... Toda vez eu pergunto isso e nunca sei a resposta. Vocês me falam, eu sei. E aí eu esqueço se é para lá ou se é para cá. Mas é aqui, ó, na parede branca, certo? Então, pode ler esse QR Code aqui para assinar o esquinasucupira.substack.com. Pode deixar seu e-mail lá gratuitamente, não tem problema. Você vai acessar praticamente todo o conteúdo que passa por lá. Quando ele fica mais antigo, ele fica... do outro lado? É aqui? Não é possível. Não faz sentido isso. Aparece ao contrário? Para mim, é isso? Tem aqui. Não entendo. E se você quiser apoiar financeiramente esse programa, pode também fazer assinatura lá aqui, né? Olha o Matheus, morrendo de rir, né, Matheus? Você é muito engraçado, você. Mas é aí, ó. Então, quando eu aponto aqui para a foto está do outro lado. Não sei o que fazer. Nunca dá certo aqui. Não interessa. Está um QR Code aí em algum lugar, tá? Quando aparece a foto do pessoal e aparece aqui, daqui, de lá. Não interessa, vocês estão vendo aí, tá tudo bem.
vão no QR Code, lê o QR Code, pode fazer, então, esse Matheus é mala. A assinatura lá no esquinasucupira.substack.com. Se quiser ajudar financeiramente, também tem uma assinatura paga lá de R$20, R$19,99, alguma coisa assim, eu não lembro, desculpa, sou um péssimo vendedor, eu sei, mas vai melhorar. Eu vivo falando isso também, nunca melhora, né? Estou que nem político, vou lançar minha candidatura para deputado. Então é isso, vou ficando por aqui, nem sei mais o que eu ia falar, bons negócios a todos, a gente se vê amanhã no nosso podcast e também na nossa newsletter Esquina Sucupira lá no Substack. No Substack.com também eu estou tentando deixar um pouco mais movimentado ali no Notes, viu? Quem tem o aplicativo vai ver que ele funciona mais ou menos como um Twitter, então de vez em quando eu deixo um comentário ou outro lá. Ontem foi vou fazer assim, boa, Letícia. Tem o QR Code aí, é só você ler então eu tenho tentado deixar lá mais movimentado também. Se quiser me seguir por lá, pode seguir por lá, se não, pode me seguir por aqui também no YouTube, lá no Spotify, aqui embaixo, e aí é embaixo mesmo, aí nos comentários, tem todas as minhas redes sociais, se quiser me seguir no Twitter e no Instagram também, eu agradeço profundamente, e a gente vai se falando. Bons negócios a todos, e avante Sucupira, até amanhã. Usaria a palavra de hoje, criado o Cruzeiro. Terá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preço. Não é jornalismo de candidato.